Bom dia, povo de Deus, como estão? Tudo bem? Mais uma sexta-feira, né? E estou aqui colocando mais uma palavra. E na última eu falei um pouco de um louvor, não é? Que eu ouvi do Fernandinho. E eu acho que o nome do louvor é Grandes Coisas. Eu vou postá-lo também e vou tentar relacionar com essa palavra. Como de sexta-feira, né, nós temos lá a nossa reunião de oração, as palavras que eu costumo trazer é sobre oração e não vai ser diferente hoje. Eu vou falar um pouco, vou ler alguns versículos do local, né, da nossa igreja, onde nós nos reunimos para orar. Vou falar um pouco da oração em concordância, que eu estou lendo naquele livro que eu já falei algumas vezes também, que eu achei interessante. Eu vou ler alguns versículos e espero que tudo isso nos ajude a nos prepararmos para quando voltarmos, né? Pelo jeito, não deve estar muito longe a nossa volta, o nosso encontro lá, estarmos reunidos fisicamente. E eu lembro também de uma palavra que o Tiago falou, que eles estavam, não sei se eles estavam com a ideia, alguém comentando de quando voltarmos fazer um louvorzão, e ele disse que amém, né? Seria interessante, vamos fazer sim. Mas ele colocou algo mais interessante ainda, que a vontade dele é quando voltar nós reunirmos para orarmos, né? E não é a sexta-feira, a quarta, domingo, mas quando voltarmos, né? Eu também acredito que seria interessante nós nos colocarmos em oração. E eu vou falar um pouco da importância e de como é forte essa oração em concordância, essa oração da igreja, quando estamos juntos, porque é verdade o que o pastor fala, aquelas paredes lá não são apenas paredes, né? Não tem unção naquelas paredes, e que a igreja somos nós. Várias pessoas colocaram palavras dizendo isso, e é verdade, a igreja somos nós fazemos parte dessa igreja, nós somos um pedacinho, né, da igreja, e quando nós estamos juntos, ela está completa, e tem a palavra de Deus que diz que, né, o inferno não prevalecerá contra a igreja, né? Então quando nós estamos juntos, há uma força maior. E falando do local, não é? Tem algumas palavras aqui que eu já falei algumas vezes também, e que eu sempre lembro na oração, que é aquela que está em 2 Crônicas 7, do 14 ao 16. E ele diz: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Ele está falando de um povo, né? Nós, não é? Nós quando estamos juntos. "Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias." É lógico que essa casa que ele está falando, né, o principal é nós, não é? Cada um ser parte desta casa, não é? E o nome dele, a palavra dele estar aqui guardado no nosso coração. Mas eu estou indo um pouquinho à frente quando nós estamos unidos, lá naquele local onde ele nos deu. Não é nosso, mas é o local que ele nos deu para nós se reunirmos, para ouvirmos a palavra e para orarmos. E também tem a passagem aqui em Isaías 56:7, que diz: "Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos." De novo, né? Aquele local que ele nos deu, nossa vida, e aquele local será chamado casa de oração. E depois tem lá no Novo Testamento, lá, vocês vão lembrar dessa passagem, Mateus 21, 12 e 13. "E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões." Então, aqui também a importância, né, do local lá onde nós estamos, quando estamos reunidos, quando estamos juntos, não é? Então, que seja assim quando a gente voltar, estiver juntos lá, não é? Como o Tiago falou, que a gente consiga verdadeiramente nos unir, estar fortes e transformar aquele local em casa de oração. Agora eu vou ler a importância
da oração, quando estamos juntos, a oração em concordância, não é? É lógico que nós conseguimos fazer isso também aqui, não é? Todos os dias nós devemos orar, tem lá a lista que a Rutinha passa das pessoas que estão precisando de oração. Se todos estivermos orando, não é? Na mesma causa, nós estamos em concordância. E aí, olha o que Deus faz quando estamos orando em concordância. Eu vou ler um pedaço desse livro, é um comecinho aqui, mas é bem interessante. Ele diz o seguinte, ó: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Mateus 18, 19. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Versículo 20. Onde 2 ou 3 estiverem. E esse é um versículo que me deixa muito confortável quando estamos lá reunidos na igreja na sexta-feira para oração, e às vezes aparece 2 ou 3 pessoas, né? Ele está no nosso meio. Esse é o mais importante, não é a quantidade, mas sim a qualidade das pessoas orando em concordância, não é? No mesmo Deus está, de novo lá em cima, quando eu li isso, arrependido, fazendo as coisas certas, é o que Deus ouve. E Ele está no nosso meio quando nós estamos 2 ou 3 orando juntos, não é isso? Tem mais coisas aqui, ó. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isso está em Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Também diz em Deuteronômio 32:30 e em Josué 23:10 que um só homem perseguirá 1000, mas 2 farão fugir 10.000. Uma igreja unida, juntos, orando, no mesmo propósito. Olha só a força que nós temos, né? Foi de propósito que o Senhor designou ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Está lá em Lucas 10:1. Ele mandou de 2 em 2. Então, aqui eu li um pouco da importância de nós orarmos em concordância. Eu li um pouco, né, da importância da igreja, de estarmos juntos. E o que tem a ver isso com aquele louvor, né, do Fernandinho, grandes coisas, ele diz assim, grandes coisas estão por vir, grandes coisas acontecerão nesse lugar. Então, não só uma palavra, mas eu profetizo, né, que quando nós voltarmos, estivermos unidos lá, grandes coisas acontecerão naquele local. Grandes coisas nós vamos ver acontecer. Aquilo que eu sempre falo, né, às vezes quando estou lá na frente pregando, levando alguma palavra, da minha vontade de ver aquele local cheio da unção de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas entrando de cadeira de rodas e saindo, andando, cantando, né? Pessoas entrando lá enfermas e saírem livres das enfermidades, pessoas entrando não enfermas também da alma e saírem livres. Eu sei que isso acontece, não é? O pastor sempre tem colocado aqui grandes testemunhos, nós temos ouvidos, mas eu estou falando mais coisas eu acredito que deve acontecer através da minha vida, através da tua vida. Você já imaginou nós, dos 100, 200 pessoas lá orando, clamando, descer esse poder do Espírito Santo, né? Como em Pentecostes, todo mundo começar a profetizar, né? A orar em línguas, as pessoas sendo curadas verdadeiramente, e uma unção tão grande que a ponto de as pessoas passarem na rua e sentirem essa unção, e serem chamados por essa unção de Deus. Assim como naquela peça que eu assisti algum tempo atrás, não é? Rua Azusa, as pessoas entravam naquela rua, assim diz os testemunhos, e se convertiam. Só de entrar na rua, né? Prostitutas e um monte de pessoas cheias de problemas entravam e eram convertidas. Então diz que foi um avivamento muito grande. E eu acredito que pode acontecer na nossa igreja, e vai acontecer, não é? Quando voltarmos, estarmos juntos, vamos orar, não é? Como o Tiago postou na palavra que ele colocou. Vamos para lá, transformar aquele local em casa de oração, buscar esse Deus e já ir nos preparando, não é? Enquanto estivermos longe um do outro, não deixe de orar, não deixe de acreditar, ouve mais a palavra, lê mais a palavra, pede para Deus revelar a palavra, para que a nossa fé seja aumentada, a ponto de, quando
essa lista da rotinha cada vez mais diminuir e não aumentar, não é? Cada vez mais colocarmos mensagens no WhatsApp de agradecimento pela cura, assim como teve a da Vivi. Eu fiquei muito feliz porque nós temos orado por ela há bastante tempo, inclusive na sexta nós temos orado, e são respostas de Deus, e que a gente veja cada vez mais essa resposta, amém? Fiquem com Deus. Eu vou colocar o louvor também, e pelo menos eu tenho certeza que um monte de palavras aqui que eu li já vai servir bastante de motivação para vocês orarem e acreditarem cada vez mais em Deus. O pastor colocou uma palavra bem antiga que ele falou, não é? Que Satanás não precisa nos convencer, apenas colocar dúvidas. Que todas as dúvidas da nossa vida caiam por terra. Que a gente acredite cada vez mais nesse Deus Todo-Poderoso. E quando estivermos unidos, não é? Se um homem vai atrás de 1.000 e dois atrás de muito mais, de 10.000, imagine uma igreja inteira. Amém? Fiquem com Deus e não esqueçam de estar orando sempre, o tempo todo.